Antes que o livro de Gênesis fosse criado, já havia na Suméria mitos que rondavam sobre a criação. E esses mitos que já vinham 1000 anos antes ou até mais do Gênesis ser compilado. Então, para aqueles que acreditam que a Bíblia foi uma inspiração, principalmente o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele foi uma compilação desses relatos sumerianos. E dentro desses relatos, no último vídeo eu expliquei que Enki, o idealizador, ele já tinha tentado fazer algumas experiências e ele leva agora Ninjizida para a floresta e mostra que as suas experiências ali não teriam sido bem-sucedidas. As tábuas sumerianas diz que haviam criaturas tão horríveis quanto não se tinha visto naquele lugar. E Ninjizida, junto com Enki, volta para a casa da vida. Ninjizida começa a explicar para Enki como manipular aqueles 2 fios que porventura teriam que ser associados para fazer a essência da vida. Mas não poderia simplesmente saber dessa forma se não chamasse quem? Nimar. E ela, junto com os 2, agora começa a elaborar uma estrutura para criar o ser humano. E é exatamente assim que as tábuas sumerianas comentam. Possivelmente o déficit não se encontra na mescla, disse-lhe Enki. Possivelmente o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea, nem nas essências, pelo que a terra mesma está forjada. Possivelmente seja isso que falta. Não use um recipiente de cristal de Nibiru. Faz-o de argila da terra, assim disse Enki, em posse de grande sabedoria animar. Possivelmente se requeira o que é próprio à mescla da terra, de ouro e de cobre. Assim animou Enki, que sabe coisas, e Nimar, que usará a argila do Abisu. Então Nimar, dentro da casa da vida, junto com Enki, eles pegam o barro, eles não usam mais os cristais. Por quê? Porque Enki disse o seguinte: olha, para nós criarmos um adorador, para nós criarmos um ser da terra, nós temos que não usar os cristais, mas usar o barro de Abisu. Nós temos que misturar o óvulo da vida, a semente da vida, junto com o barro, para que eles possam alcançar um estágio perfeito de harmonia. E diz as tábuas que assim que eles misturaram aquelas mesclas junto ao barro de Abisu, introduziram novamente no ventre daquela bípede, deu-se o período da gestação e nasceu um menino, um varão perfeito, um varão quase que a semblante semelhança daquele Elohim. E diz as tábuas que eles ficaram muito alegres. Aquele menino dia a dia foi crescendo, mês a mês foi crescendo, cada vez mais esperto. Porém chegou um momento que eles perceberam que o menino não falava. Eles perceberam que o menino não entendia nenhuma palavra, que ele simplesmente só emitia grunhidos e bufos igual a sua mãe. E diz as tábuas sumerianas que Enki, como um grande cientista, como o senhor da terra, o grande criador, ele dá uma palavra a Nimar dizendo: olha, o problema não é mais as mesclas, o problema é a matriz. Não estamos errando mais nas mesclas, nas misturas do óvulo com o barro. Nós estamos errando na matriz. E Nimar, sem saber o que ele estava falando, fica com a sua interrogação na cabeça, e as tábuas sumerianas diz o seguinte: estou falando da matriz que dá a luz, respondeu Enki, de quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá a luz, para que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Possivelmente se necessite de que seja uma matriz da nossa parte. E mais uma vez, essas são as palavras acrescentadas na Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Precisamos introduzir esse óvulo dentro de uma espécie nossa. E as pessoas, o cristianismo diz que esse façamos está ali uma triunidade divina, mas as tábuas sumerianas diz que está ali a irmã de Enki, Nimar, está Enki e está Ninjizida. E ali naquele momento, Nimar, que é a geneticista, aquela que está trabalhando naqueles óvulos, diz o seguinte para Enki: olha, então vamos introduzir esse óvulo dentro do meu ventre. Por quê? Porque eles observaram que o que nutre o óvulo é a mãe, é a matriz, é a
cápsula que vai receber aquele óvulo. E assim que introduz no ventre de Nimá, Nimá passa o seu período de gestação e agora vem aquele menino, um menino perfeito, um menino bonito, um menino que foi criado segundo a sua imagem e semelhança a partir do barro. Foi por isso que no livro de Gênesis é colocado dessa forma. Mas vamos continuar o que as tábuas sumerianas diz. As tábuas sumerianas diz que assim que Nimá dá a luz, em que pega aquele menino, dá 2 tapinhas nas suas traseiras e aquele menino emite o som característico, o som do nascimento, o som do choro. Todos os líderes olhos começam a observar que os olhos daquele menino não estão embaçados, que as suas orelhas estão perfeitas, pernas e braços, que aquele menino é um ser perfeito como os Elohims, não é como as criaturas. E diante de tamanha alegria, onde todos se abraçam, onde todos chegam àquela estrutura perfeita, Nimá pega aquela criança, leva até o seu peito e amamenta ele como se fosse sendo o seu próprio filho. E aquele menino, um ser perfeito, diz as tábuas sumerianas que a sua pele era uma pele avermelhada, uma pele limpa, uma pele como o barro de Abzu. Por isso que o cristianismo acredita que o homem veio do barro. E em que olha para Nimá e diz o seguinte: como chamará este menino? E Nimá, com aquele todo afeto de mãe, ela diz assim: chamarei-lhe Adamo, disse Nimá, que como argila da terra é, esse será o seu nome. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Este Adamo é o Adamo de Gênesis capítulo 1. Não é o Adão de Gênesis capítulo 2 e possivelmente depois, com certeza, veremos as diferenças.